Você já parou para pensar no que significa de verdade viver consigo mesmo? Eu não estou falando aqui apenas de estar sozinho fisicamente. Eu falo de estar em paz com a sua própria presença, de conseguir silenciar o barulho do mundo lá fora e ainda assim se sentir suficiente. Esse é um desafio para muitas pessoas, especialmente para aquelas que vivem presas ao apego emocional. Mas o que é esse apego emocional? O apego emocional é uma forma de dependência que se instala quando alguém acredita que só pode se sentir completo, em paz ou seguro se estiver vinculado afetivamente a outra pessoa. É quando o outro passa a ser o centro da própria estabilidade. E aqui a gente já tem um grande problema. Quando a sua estabilidade está do lado de fora, você se torna vulnerável a qualquer mudança que venha de fora também. É claro que todos nós precisamos de vínculos. Relações são muito importantes, mas há uma grande diferença entre querer estar com alguém e precisar estar com alguém para se sentir inteiro. O apego emocional não é amor, o apego é medo. Medo de ficar só, medo de olhar para dentro, medo de se encontrar consigo mesmo. Muitas vezes esse apego nasce lá atrás na infância. Vem das relações onde o afeto era condicional, onde ser amado significava se ajustar, agradar, corresponder ao outro. Assim a pessoa aprende que ela só é digna de carinho, de cuidado, de atenção quando o outro aprova. E com o tempo, isso se transforma em uma grande urgência. A urgência de não ser deixado, de não ser rejeitado, de não ser esquecido pelas outras pessoas. E qual é o impacto disso na vida? É devastador. A pessoa com apego emocional, ela vive uma constante angústia, está sempre com medo de perder, de ser trocado, de não ser suficiente. Ela pode entrar em relações tóxicas, aceitar migalhas de afeto, se anular completamente, tudo para manter o outro perto. E o mais triste, sabe o que é? Ela perde a conexão consigo mesma. Esquece de quem é, do que gosta, do que sonha, porque tudo gira em torno do outro. Então surge a pergunta essencial. Como aprender a viver consigo mesmo? Como se libertar desse ciclo de dependência? O primeiro passo é você entender que conviver consigo mesmo não é uma prisão, é uma grande oportunidade de reencontro, é um caminho e que muitas vezes é doloroso, mas profundamente transformador. E esse caminho começa com o autoconhecimento. É preciso olhar para dentro e se perguntar: o que eu sinto? O que eu evito? O que eu espero tanto dos outros que eu não consigo dar a mim mesmo? Muitas vezes, a gente está esperando que o outro nos dê segurança, nos dê reconhecimento, nos dê amor, coisas que no fundo nós precisamos construir dentro de nós. A convivência consigo mesmo exige acolhimento. Acolher suas imperfeições, suas fragilidades, sua história. É parar de fugir da solidão e aprender a escutá-la. Porque a solidão não é a ausência de amor. Muitas vezes, ela é um grande convite para um amor mais profundo, o amor próprio. E aqui entra um ponto central. Viver consigo mesmo não significa se fechar para o mundo, não significa virar uma ilha, se isolar. Significa estar inteiro para poder estar com o outro de uma forma livre, não por carência. Significa escolher estar com alguém e não implorar para não ser deixado. Para sair da dependência emocional é preciso trabalhar 3 pilares muito importantes. Autonomia emocional. Comece a identificar os momentos em que você espera que o outro te salve, te valide, te complete. E nesses momentos, pratique se dar aquilo que você busca lá fora. Pode ser um gesto simples, se elogiar, se acolher, se dar um tempo. A autonomia nasce de pequenas escolhas, resgate da individualidade, relembre quem você é fora dos relacionamentos. O que você gosta de fazer? Quais são os seus valores, seus objetivos, seus prazeres? Muitas pessoas, em dependência emocional, perdem a sua própria identidade. Recuperá-la é essencial. Também o desenvolvimento de uma relação interna mais saudável. Isso significa parar de se julgar, de se punir, de se abandonar. É desenvolver uma escuta interna muito mais empática, mais compreensiva com você mesmo. E que muitas vezes nós tratamos os outros melhor do que tratamos a nós mesmos. Aprender a ser o seu próprio amigo é uma grande evolução. Esse é o processo que não é tão simples. Às vezes ele precisa de apoio profissional, como uma análise, por exemplo. E tudo bem, reconhecer que precisa de ajuda também é um ato de amor próprio. Mas saiba de uma coisa, viver consigo mesmo é uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar. Porque a partir desse lugar interno de segurança, de acolhimento, todas as suas relações mudam. Você passa a se relacionar por escolha, não por desespero.
por afinidade, não por medo, por desejo, não por dependência. E quando você vive consigo mesmo, com verdade, você descobre que a sua companhia pode ser sim um lugar de paz, de força, de reconstrução. E é desse lugar que nasce o verdadeiro amor, ou aquele que é por você, depois pelos outros. Então vem uma pergunta importante. Você se sente confortável na sua própria companhia ou ainda precisa do outro para que esteja presente, para se sentir inteiro? Vale a pena pensar nisso.